Olá, meu nome é Helenilson Rivando. Eu sou um dos autores do trabalho intitulado Proposta de Melhoria utilizando o FEMEA no planejamento e desenvolvimento de uma bebida fermentada, cuja área de publicação é Engenharia do Produto e subárea Planejamento e Projeto do Produto. Além de mim, o artigo conta como autores Carina de França Dantas, de Evelyn Maria Silva, Mayara Laís Soares Lima e a professora orientadora Tânia Maria Voronkoff Carnaúba, ambos da Universidade Federal de Alagoas, a Unidade Penedo, do curso de Engenharia de Produção. Inicialmente, o Brasil é um país que possui uma grande quantidade de frutas exóticas em seu meio de cultura. Um desses casos é a fruta pinha, também conhecida como ata ou fruta do conde, que possui o nome científico Anonis comosa L e pertence à família das anonáceas, que são bastante encontradas na região sudeste e nordeste do Brasil, principalmente nos estados de São Paulo, Bahia e Alagoas, e, nesse sentido, essa fruta ela pode ser cultivada em escala comercial. Por possuir uma grande quantidade de açúcares redutores e não redutores em sua composição, a pinha apresenta uma forte característica que pode ser utilizada como matéria-prima para a produção de fermentado alcoólico. E, nesse sentido, existe a necessidade da criação de novas tecnologias em relação à alta demanda por inovação e também durante o processo de produção de um produto. Além disso, a gente pode perceber que durante todo o processo produtivo, alguns riscos podem se fazer presentes durante a sua realização. E uma análise que pode ser bastante assertiva durante a realização de um sistema seria a análise de riscos, que pode estar totalmente atrelada à NBR 9001 de 2015, que trata justamente sobre a qualidade de sistemas e de produtos produtores. É, Dando continuidade a essa análise que pode ser utilizada, nós temos como exemplo o FEMEA, que é um sistema, ou melhor, uma metodologia, que promove o entendimento sobre a análise do modo e os efeitos de falhas que existem em potencial em um determinado processo. Além disso, ela pode ser utilizada para o planejamento e aperfeiçoamento de algumas análises nas falhas que vão ou não acontecer durante um processo, ou até mesmo para verificar a qualidade do produto final. E nesse sentido, o FEME ele vai permitir que a gente estabeleça quais são os principais aspectos que aquela operação ela pode ter e a gente consiga atender a demanda de forma mais eficaz, fazendo com que a operação possua cada vez menos falhas durante a sua realização. E o FEME ele pode ser utilizado no projeto de um produto de alimentos, como o fermentado de pinha, porque vai melhorar consideravelmente a qualidade do produto final. Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo fazer uso da ferramenta FEMEA e análise do processo produtivo para antever algumas possíveis falhas, reduzindo os riscos e implementando ações preventivas na produção de uma bebida fermentada, que diante disso possui alta relevância para a sua cultura e a fruta escolhida foi a pinha Anonis comosa L. A metodologia utilizada teve como base dando uma continuidade a um artigo anteriormente publicado, que no caso foi Desenvolvimento de bebida fermentada utilizando a polpa de pinha, Anonis comosa L, como alternativa para excedentes de colheita, que foi publicado por mim com uma outra pessoa. E o procedimento para este artigo consistiu em basicamente desenvolver o fluxo do processo de fabricação e coletar dados dentro do próprio processo, a partir da verificação de qual seria cada etapa de fabricação, qual o principal modo de falha em cada operação, os efeitos que aquela falha pode acarretar para o processo final, quais são os principais controles atuais para sanar determinada falha, qual é o índice de severidade, ocorrência ou detecção naquela falha e quais são as ações recomendadas para sanar o problema. No caso, cada um desses índices, eles vão apresentar uma numeração que vai de 0 a 1 ou de 0 a 10 e cada um deles multiplicados dará como resultado o NPR, que é o índice para saber quanto aquela falha pode ou não prejudicar o processo final. Como principais resultados e discussões, foram consideradas somente aquelas falhas que fossem prioritárias em todo o processo produtivo, para garantir que essas falhas, quando elas fossem identificadas, elas tivessem uma maior declaração negativa sobre aquela atividade. E depois disso a gente realizou alguns ajustes de acordo com a classificação, se necessário. E os modos de falha por operação do processo produtivo e suas consequências foram verificados a partir da observação direta
durante todo o processo produtivo da bebida fermentada. E depois disso a gente fez a ponderação com cada um desses índices, sendo eles o de ocorrência, detecção e a severidade. Quanto maior essa relação entre os três índices, que no caso é o NPR, maior vai ser a prioridade daquela falha. Então, quanto maior, mais fácil será para a gente identificar e verificar que aquela operação deve ser solucionada o quanto antes, para fazer com que aquele risco operacional ele não apresente mais uma falha em potencial. E o índice ele pode chegar até 1000, que é a multiplicação de 10 vezes 10 vezes 10. Levando em consideração a escala do NPR, que ela vai variar de 1 até 1000, foi identificado que o NPR máximo de 640 ele vai estar atrelado na etapa de Transfeger, onde ocorre basicamente a oxidação por conta do oxigênio presente e por conta das características formadas na própria bebida. E isso pode estar também atrelado à qualidade da matéria-prima que foi utilizada e a composição dela com relação aos compostos fenólicos, que são compostos que oxidam com facilidade. Depois disso, a gente encontrou algumas leveduras selvagens durante todo o processo, bem como bactérias. E nesse caso, aconteceu o NPR de 200 até 288, tanto na etapa de preparo do inóculo de fermentação, como também algumas etapas que promovem uma maior contaminação, tanto no mosto de fermentação, quanto até mesmo nesse inóculo de fermentação que servirá para fazer com que os açúcares presentes na fruta eles se transformem em etanol e por assim deem sabor à bebida produzida. Além disso, a gente pode concluir que a qualidade da matéria-prima vai estar atrelada também à água que será utilizada, ou até mesmo se será necessário realizar alguma etapa de chaptalização, que é a adição de açúcar, para fazer com que a bebida ela possua um sabor mais adocicado. E como conclusão da utilização do FEMEA dentro do processo produtivo, a gente encontrou quais são os principais problemas que podem afetar a qualidade do produto final, que nesse caso esses problemas já estavam sendo solucionados a partir da realização da caracterização físico-química durante todo o processo de fabricação e no produto final. Até porque para fazer a comercialização desse produto, algumas análises pela Anvisa devem ser realizadas. E depois disso, a gente conseguiu identificar quais seriam os principais gargalos produtivos dentro de todo o processo da bebida fermentada, que no caso era a base da pinha. E com isso a gente conseguiu modificar algumas ações para prevenir e fazer com que o processo ele não tenha tantas falhas em seu maquinário ou em sua realização, quanto ele estava tendo nas primeiras realizações. E foi feito o apontamento de onde seria e onde existiria os maiores riscos para cada uma das falhas encontradas dentro do processo. Algumas ações foram recomendadas, como, por exemplo, a utilização de matéria-prima com maior qualidade e também um maior cuidado séptico para fazer com que tanto o mosto quanto o inóculo eles não tivessem tanta contaminação de bactérias e, em consequência disso, ocorreu também uma diminuição do próprio número de leveduras selvagens, que vai estar também atrelada à qualidade da matéria-prima. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas no trabalho e é basicamente isso. Obrigado.